queria começar citando a palestra do Alfonso, que ela é muito central ao congresso que nós nos encontramos, que é o empreendimento do aluno e do residente. É trazer o interesse para o aluno e para o residente em ter o seu próprio produto, em ter uma vida paralela à medicina, que lhe traga interesse em se manter na medicina, mas ao mesmo tempo em ter um interesse paralelo e que lhe traga uma perspectiva interessante de ele ter uma visão de futuro de empreendedor, né, e que não o mantenha ou a mantenha atrelada a uma vida de empregado e não de empregador, e de plantonista, eventualmente. E como a gente viu na semana passada, o professor Marco Bego estava presente, nós tivemos uma notícia bastante triste, advinda do professor da Escola Paulista de Medicina, não vamos citar nomes aqui, de que nós temos um índice muito alto de médicos que se formam e não continuam na carreira como residente, não vão para a residência. E é uma pergunta que a gente se faz, que é o porquê. E uma coisa que a gente eventualmente levanta é que não há um interesse de permanecer na residência, por quê? Porque a gente vê que o substrato econômico que se vê na medicina é que talvez não seja tão interessante. E a gente está trazendo aqui nesse congresso uma tentativa de mostrar para os alunos e para os residentes que há um futuro muito interessante, que é o futuro do empreendedor. Então, nós estamos trazendo alunos, nós estamos trazendo residentes que começaram a empreender como alunos, como residentes, como pós-graduandos, como os médicos jovens. Chegando até, por exemplo, o Felipe, que está aqui com a Clínica Áfia, nós temos pessoal que poderia ter vindo aqui nós temos a Roberta aqui do Fleury, nós temos gente já bem grande, nós temos toda uma carreira, uma vertical de pessoal que começou pequeno e chega até grande para a gente poder mostrar para os alunos que sim, que isso é bacana, que isso é interessante, que eles podem ter uma vida economicamente viável, porém fazendo uma medicina de qualidade, ciência de qualidade, que os dois são viáveis conjuntamente. Então, isso eu deixo para vocês. Eu acho que tem uma mudança de mentalidade do médico jovem. Acho que eles têm prioridades diferentes aqui no departamento, na Santa Casa de São Paulo. Nós temos muitos residentes e o que se observa é que a vida mudou. Não adianta fazer aquele saudosismo, assim, quando eu fui residente, a coisa era diferente, porque o mundo mudou, nós mudamos de século e eles têm uma perspectiva diferente. Eles não são poucos os médicos jovens que se comprometem com a medicina, na verdade, de fazer a residência médica, que é um ensaio daquilo que ele vai fazer o resto da vida dele, para depois fazer uma subespecialidade. Isso é um investimento a longo prazo, é uma construção. E muitos dos jovens, eles não querem esperar toda essa construção, eles querem que aconteça amanhã. E isso é muito complicado, muito difícil, tanto na carreira médica quanto para empreender alguma coisa. Tudo tem a sua sazonalidade, tem que ter uma época de investir para uma época que você vai colher frutos. E esse intervalo fica muito difícil dele ser estreitado. Só que o pessoal jovem não tem esse entendimento. Eu acho que passa por isso também. E também eu acredito que o jovem olha para frente e ele vê coisas que talvez ele não queira para ele no futuro. Porque, especialmente na academia, ela não é uma profissão sustentável hoje em dia, porque a academia não fornece recursos para que nós, a geração mais velha, ficássemos dedicados integralmente à academia. Então, eles veem esse futuro e ficam pensando, será que isso é bom para mim? Será que daqui a 30 anos eu vou ser igual? E, às vezes, não é isso que ele deseja. Tudo bem? Eu gostaria de me apresentar aqui, então, para quem não me conhece, acho que eu tenho um ponto, uma opinião bacana que eu gostaria de compartilhar. Meu nome é Felipe, eu sou empreendedor. Há alguns anos atrás eu fundei a iClinic,
que se tornou a principal ferramenta de prontuário eletrônico e gestão de clínicas e consultórios do país. Como a Silvana falou, no finalzinho de 2020, a nossa companhia ela foi adquirida pela Afya, né, que é hoje o maior grupo de educação médica aqui do Brasil. E quando a gente falando aqui, né, quando eu vejo vocês falando sobre essa questão de empreendedorismo médico, eu lembro assim, quando a gente começou esse negócio, a gente sempre buscou a entender a fundo, né, o perfil do nosso usuário, que o nosso cliente em iClinic no final é o médico, né, é o que a gente chama de médico independente, aquele médico que está na assistência, ele tem sua própria clínica e seu consultório, e muitas vezes, né, ele não se enxerga, a gente percebe que ele não se enxerga como um empreendedor. Eu acho que a grande verdade é que o médico que está na assistência, ele tem seu consultório, ele tem sua clínica, eu sempre falei e brinco que ele tem 2 chapéus. Ele tem, sim, o chapéu de médico, mas ele precisa ter, né, ele precisa pensar como um médico empreendedor, porque no final do dia, né, aquela realidade ali, ela se comporta como um negócio, né? Então, ele tem uma estrutura de custos para manter, ele tem uma equipe para manter e para motivar e para treinar, ele tem estratégias que ele tem que pensar para atrair seus pacientes e tudo mais. E a gente, né, quando a gente começou lá em 2012, a gente via que os médicos daquela época, né, eram muito poucos aqueles médicos que ainda que buscavam esse tipo de temática para trazer para o seu dia a dia. E até foi estratégia nossa para crescimento da companhia começar a evangelizar os médicos a respeito de empreendedorismo, tentar trazer boas práticas de gestão financeira, estratégias de marketing e por aí vai, muito no intuito de ajudá-los, né, a exercer a profissão, para que, né, fazendo isso, eles até percebessem mais valor em uma ferramenta de prontuário eletrônico, uma ferramenta de gestão. Mas acho que a boa notícia aqui, né, então são 10 anos de trajetória, o que a gente vem notando é que nesses 10 anos esse perfil ele mudou muito, né, e na minha visão bem positivamente, exatamente porque a gente vê, né, que essas safras, né, de médicos mais jovens, recém-formados, que estão acabando de concluir suas residências, eles já têm isso, né, naturalmente. Eu acho que o ecossistema de empreendedorismo no Brasil, muito além da medicina, ele vem evoluindo, né? Essa temática ela vem sendo falada de maneira intensa, acho que por todos os segmentos, todas as áreas do nosso mercado, e na saúde, né, não foi diferente. E a partir de agora os médicos estão curiosos, estão ávidos por esse tipo de temática, muito também numa observância, né? Aumento de competitividade. Então eles têm buscado mais isso, né? E seja para empreender e criar um negócio, às vezes, de tecnologia, como eu criei, seja um negócio em saúde, às vezes muitos médicos empreendendo fora da saúde, mas o que a gente tem provocado é mesmo para aqueles que ficam na assistência, é importante trazer essa temática para o seu dia a dia, e isso está acontecendo, e eu acho que eventos como esse que são prova do grande interesse aí do público. Então, queria começar dando um pouco da visão, né, de como que o mercado, eu acho que mudou aí nesses últimos 10 anos. Bom dia a todos. Eu para falar disso, eu tenho um pouco eu não sou muito da área, eu sou engenheiro, então talvez para falar disso eu tenho que usar mais dados do que experiência própria. Mas o que eu tenho visto, assim, conversando com o pessoal que eu fico na medicina a maior parte do meu tempo, é que, primeiro, assim, a residência tem se tornado cada dia mais difícil, porque as ofertas de residência são infinitamente menores do que a quantidade de pessoas querendo entrar nelas. E me parece que agora, com a liberação de novas faculdades de medicina, esse gap vai aumentar ainda mais. Então, assim, ainda existe, e até tem uma startup que eu tive conversando com o pessoal, acho que da Medway, se eu não me engano, até pedir desculpas, meninos, se eu esqueci o nome, que trabalha só para preparar o médico para entrar na residência. E ele vem crescendo a passos largos, assim, porque muita gente procura e realmente tem dificuldade de entrar, porque o funil está cada dia mais estreito. E aí eu só queria colocar uma consideração também que a gente tem visto. Assim, a gente tem trabalhado lá no nosso programa assim, para desenvolvimento na área de medicina, e o que as professoras comentaram é a pura verdade. Assim, muitos médicos querem passar para empreender, e aqui temos até histórias de como isso funciona, e isso é natural, em todas as profissões isso está acontecendo, é um momento que isso está se transformando. Né? Só o que a gente tem visto? Assim, uma coisa é eu sou médico e me tornar um empreendedor. A outra coisa é ser médico e usar
a minha formação médica para ajudar a minha startup, o meu empreendimento. O que a gente tem visto, assim, o médico que está nessa função, quer dizer, ele é a parte técnica do projeto, se ele abandona a medicina e fica só empreendedor, a partir de uns 3, 4 anos, ele também se torna mais uma parte do processo e não aquele cara técnico que a empresa precisava. Então, assim, o que a gente tem visto, assim, se o médico, o médico, a pessoa da área médica, seja um multiprofissional, se ele é a parte técnica do empreendimento, se ele largar o contato dele com a medicina, a partir de 3 anos, por exemplo, vou dar um exemplo, inteligência artificial, ele é a parte médica da inteligência artificial. Ele deixa a medicina para se dedicar integralmente àquele projeto. Que a gente vê assim, no passar de 3, 4 anos, o matemático que está lá, o engenheiro que está lá, ele está igual a ele, no que diz de conhecimento, só que ele tem um conhecimento técnico muito mais aprofundado. Então, o que eu posso dizer, o que eu tenho visto lá, assim, primeiro que existe esse boom mesmo de procurar outras formas de empreendedorismo, é uma que tem se apresentado muito na faculdade, e as faculdades estão, né, fomentando para que isso aconteça com seus médicos também. Mas o que eu digo para, assim, de quem está de fora do processo, então nenhuma competição nesse mercado, é que se o médico puder se manter na carreira médica e ao mesmo tempo empreender, esse talvez seja o profissional diferenciado que o mercado procura. Obrigado, Marco. Então, nós gostaríamos de ouvir agora a doutora Dulce, por favor. Bom, vamos lá. Eu, como coordenadora do programa da Medicina Translacional do Departamento de Medicina daqui da Escola Paulista de Medicina, eu tenho vivido uma experiência, nós estamos com cerca de 55% dos médicos fazendo pós-graduação. E é muito interessante que muitos dos médicos que têm feito, a grande maioria, tem feito em vários temas, né, oncologia, pneumologia, nefrologia, mas o que eu achei interessante é que tem alguns médicos que estão optando para fazer já fizeram sua residência, certo? Estão exercendo a profissão, mas eles optaram por fazer uma tese em tecnologia, por exemplo, utilizando, como eu diria, técnicas como espectrometria de massa, entre outras técnicas, até robótica, e eles estão sendo inseridos no mercado dentro, por exemplo, das grandes firmas, grandes laboratórios clínicos, como, por exemplo, Fleury, DASA, entre outros, em que eles entram na análise, na cooperação dentro dessa área de análises clínicas mesmo, o que eu achei muito interessante. Nós tivemos uma demanda razoável esses últimos 2 anos. E é um novo foco, né? Porque a grande maioria, eles já fizeram a residência, né? E estão fazendo um doutorado, buscando o aperfeiçoamento dentro da área técnica, voltada para análises clínicas e robótica, né, com esses novos tipos de cirurgia que estão vindo, né, para o mercado, e isso eu tenho achado muito interessante. Eu concordo que também nós estamos tendo residentes fazendo junto, né, a residência com MD-PhD, né, que é um novo foco. É bastante puxado para o médico, mas eu acho muito interessante para os que optaram por fazer isso. Mas eles optaram por fazer isso justamente visando o término da residência e conseguir entrar, então, dentro do mercado, né? Então, focado na parte de inovação tecnológica, nós estamos tendo muitos médicos que estão solicitando e encontrando orientadores dentro do campo que eles querem se inserir dentro do mercado. Então, basicamente, a experiência que eu tenho vivido como coordenadora do programa da medicina translacional com os médicos é esse foco. E eu incentivo, porque eu acho que nós precisamos de médicos, PhDs também, que possam dar uma contribuição bastante efetiva para o mercado. Temos também médicos que estão saindo logo após o doutorado para um pós-doc no exterior, voltado ainda assim para pesquisa, né? Mais pesquisa clínica e pesquisa voltada para essa área, né?
Então, seria mais ou menos a mensagem que eu queria deixar dentro dessa nossa mesa redonda. Obrigado, professora Dulce. Eu primeiro queria agradecer muito a professora Dulce, que ela traz para nós uma riqueza de experiência muito importante. A professora sempre está conosco, ponta firme para chuchu, né, professora? Muito obrigada. E eu gostei, não posso falar isso porque eu sou suspeita, mas esse painel que foi construído, ele acho que é muito interessante para os alunos, porque traz, por exemplo, a professora Dulce como coordenadora da pós-graduação da Medicina Translacional. O Felipe como um dos sócios da AFIA, que é o maior grupo educacional, como ele colocou para nós. Professora Patrícia Fux, professora titular de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa. Quero colocar aqui com bastante ênfase que a professora Patrícia Fux é a primeira e única professora titular do gênero feminino do Brasil, até hoje, provavelmente por muito tempo do porvir. E assim por diante. A Roberta Rubio é uma pessoa, uma enfermeira de altíssimo padrão, que cuida da telemedicina e de saúde, mas na verdade quem realmente é a figura da telemedicina do Grupo Fleury. Então, essa mesa ela ficou configurada como uma mesa muito interessante, muito abrangente dentro dessa nossa temática, que é desafios e como fomentar a busca por fundos, né, para o empreendedor médico, especialmente o empreendedor médico jovem. E o Marco Bego, ele dispensa, na verdade, comentários. Ele é diretor da Inova HC, no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina, que é um instituto absolutamente extraordinário. Eles hoje são quem desenvolveu a saúde digital, um programa que depois não sei se o Marco tem tempo para colocar para nós em 2 ou 3 linhas. E então essa configuração dessa mesa tem, acho que, muita riqueza para dar para todos nós. E eu volto a dar a palavra aqui para o Leonardo. Obrigado, doutora Silvana. O Felipe, doutor Felipe Lourenço, está com a mão levantada. Por favor, Felipe. Não, eu acho que depois dessa fala aí de todo mundo, né, eu lembrei de um fato, acho que interessante aqui compartilhar com vocês, né, desde que a AFIA, ela resolveu avançar na sua estratégia, né, e não atuar apenas no ensino de medicina, mas se posicionando como a principal parceira digital, né, do médico, resolvendo as dores do dia a dia do médico com produtos digitais. Nós fizemos 12 aquisições de startups aqui dentro. A minha foi uma delas, a minha foi a segunda. Depois da iClinic vieram mais 10, né? E o curioso é que dessas 12, 5 delas foram fundadas por médicos, né? E dessas 5, 4, os fundadores eram exclusivamente médicos. Não tinham engenheiros, não tinham programadores e tudo mais, né? Pode parecer uma proporção, a gente pensa, poxa, mas são empresas de saúde, são health techs, e só as 5 delas, né, foram fundadas por médicos. Parece, né, pode parecer pouco, mas assim, eu vejo um grande avanço, né, nessa distribuição aí do perfil desses fundadores, porque até pouco tempo atrás, né, basicamente todas as empresas que ousavam a fazer alguma coisa em tecnologia em saúde eram fundadas por não médicos, né, por engenheiros, por cientistas da computação, por administradores. Então a gente vê que de fato isso vem mudando. E aí quando o assunto é financiamento, né, acesso a capital, acho que é o tema central aqui do nosso papo. Quando eu também olho um pouco no retrovisor e vejo quando a gente começou lá em 2012, o mercado amadureceu muito em relação a isso, né? O mercado de venture capital era muito mais incipiente há alguns anos atrás, né, no Brasil como um todo, e quando a gente falava de saúde, era mais difícil ainda, né? Então, na época, né, muito se olhava para e-commerce, muito se olhava para marketing digital, muito se olhava para as fintechs, né? Os fundos de investimento faziam alguma coisa em saúde, mas ainda era muito, muito pouco, né? Então, basicamente, os projetos lá em 2012, 2013, 2014 que eu via, buscando fontes de financiamento, basicamente, né, eram fontes de financiamento de subvenção econômica, então tinha muito PIP, FAPESP, outros tipos de programa, o que eu acho que já foi super bacana,
mas acho que a boa notícia é que isso, né, já recentemente vem sendo complementado, né, com investimentos privados, né, muitos fundos de venture capital começando a olhar para a saúde com mais afim, né, e isso já vinha numa toada positiva, na minha visão, e aí quando, em março de 2020, a gente tem, né, um acontecimento chamado pandemia, né, que nos deixou todos de cabelo em pé aqui por um lado, né, mas olhando pelo copo meio cheio, né, eu acho que acelerou em muito a transformação digital na saúde. A saúde, ela sempre foi, né, quando o assunto era adoção de tecnologia e disrupção, né, ela sempre andou um pouquinho, talvez, né, mais conservadores e mais devagares do que outros mercados. E tem razão de ser, né? Afinal, a gente está lidando aqui com a saúde das pessoas, que é um tema super sensível. Mas eu vejo que a pandemia, ela forçou o mercado de saúde a ter que se reinventar, né? Os médicos voltaram para casa, a gente começou a fazer telemedicina, a gente começou a prescrever digitalmente, e aí o mercado de saúde ele percebeu que era possível começar a tentar trazer tecnologia e inovar num ritmo um pouco mais acelerado, né, que não era, né, tão ruim assim e não causou tantos problemas quanto a gente imaginava, e a partir de agora a gente vê essa velocidade sendo impressa nos processos de forma geral. Quando isso aconteceu, né, eu acho que o acesso a capital ele se tornou ainda mais fácil, né, o interesse dos fundos de investimento se tornaram mais fortes na saúde, e a gente vê isso acontecendo de forma mais frequente, né? Então, oi, Leonardo. Eu queria dar um passo atrás, né? Eu acho que quando o empreendedor, o médico empreendedor, principalmente, ele já está nessa fase de private equity ou já nessa rodada de captação, ele já está mais avançado. Mas a gente viu no quinto módulo a apresentação do professor Marcelo Murilo, da Benner. E o Marcelo ele comentava, né, a importância do empreendedor, do fundador, do médico empreendedor, ele ter foco, né, ele ter um propósito, ele perseguir esse propósito, se ele tiver um produto, então, né, e aí ele partir para as iniciativas empreendedoras. E eu queria ouvir vocês um pouco, né, o médico empreendedor, quando ele tiver esse propósito, ele tiver um bom produto, um bom serviço, qual é a recomendação que vocês dão para essa rodada de busca deste dinheiro inteligente para financiar ideias inteligentes? Legal. Alguém quer falar, pessoal? Senão, podem fazer aí, depois eu complemento aqui. O Marco está com a mão levantada. Posso começar aqui? Leonardo, isso que você falou, acho que é fundamental mesmo. Assim, a gente vê, até o que o Felipe comentou, assim, as teses de investimento na saúde, elas começaram a ser mais prontas, né? Eu me lembro que em 2019 a gente estava conversando com o BID porque tinham poucas teses de investimento na área da saúde, e hoje, como o Felipe falou, já existem fundos quase que especializados para investir nessa área. O que a gente tem visto é que essa fase realmente de investimento, o ticket médio desses fundos é muito alto. Então, muitos dos empreendedores eles estão numa fase preliminar, como você comentou, Leonardo, né? Então, ele não consegue chegar nisso porque ele precisa de aquele período inicial de transposição ali, que ele não consegue sair da ideia dele para quando ele realmente se torna aquilo um negócio. E o que a gente fez nisso? Só uma experiência. Assim, a gente viu que tinha realmente um gap entre a ideia e o empreendedor ali que tem o seu propósito e ele se tornar uma empresa. Nós criamos um programa que a gente denominou lá, chama Incube, ele é um programa de 7 meses. Então, a gente faz uma chamada pública. No primeiro momento, a gente precisa ter alguém de lá da USP, porque muitas vezes ele troca dados, essas coisas, então, por segurança jurídica, eu preciso ter alguém de lá, mas o restante do grupo pode ser aberto, né, de qualquer local, pode ser da Faculdade de Medicina ou do HC. E qual que é a ideia? Então, as pessoas chegam do jeito que você falou, ele tem uma ideia, ele tem um propósito, mas ele ainda não sabe como se tornar um empreendedor ou o que ele fazer com aquilo, mas ele acha que aquilo é um negócio. Então, a gente dá para ele formação, primeiro de análise de se ele precisa de proteção da propriedade intelectual, se aquilo precisa de registro de marca, então como é que funciona essa fase. Depois, uma modelagem de negócio, se aquilo realmente é um negócio, se ele é um negócio de financeiro mesmo, de ganho, ou se ele é de impacto social, essa divisão é bem importante.
Posteriormente, ele faz uma análise do plano dele, se aquilo faz sentido, tem que pivotar várias vezes, e um protótipo ainda em alto nível. Então, no final dessa discussão, tem outras coisas, fala com o empreendedor e tal, ele tem 3 opções de saída. Ou ele se torna um empreendedor, e aí a gente coloca ele nesse mundo já mais preparado, então já sabendo com quem ele vai lidar, ou ele licencia aquilo, ou ele se associa ao empreendedor existente. E aí o que a gente viu? Assim, quando ele sai disso, aquele que o Felipe falou, o PIP-FAPESP, tem financiamento hoje FINEP de fluxo contínuo, então esse primeiro dinheiro, para ele entrar, ele precisa ter uma coisa melhor. E o que a gente vê é que às vezes ele não quer ser empreendedor, então ele também precisa saber o que ele fazer para aquela ideia não morrer na bancada, né? Ele transfere para alguém, ou ele licencia e tal. Então essa formação inicial que a gente tem visto ajuda muito a pessoa a escolher o caminho. E aí depois ele entra na segunda fase, né? De conta bancária, estatuto social, aí ele começa a ser empreendedor, mas para ajudar ele a sair do propósito e da ideia para um negócio viável. É uma fase de incubação, né? Pegar essa ideia, esse propósito, dar a mão e carregar ele nessa primeira jornada do empreendedorismo. Bacana. Posso fazer uma parte, complementando o que o Marco acabou de falar? Por exemplo, nós temos um grupo, por exemplo, que eu conheço, né, que são empreendedores e acabaram fazendo, como foi dito, o PIP-FAPESP, na construção de uma microbomba de infusão de insulina com todos os produtos nacionais. Eles fizeram um PIP da FAPESP e eles não quiseram ser empreendedores, criaram uma firma e eles se associaram a uma indústria. Então, eles fizeram toda a parte pré-clínica e depois eles já estão na fase de fazer 100 protótipos e testar com os pacientes, né? Esse é um modelo, por exemplo, que as pessoas optaram por fazer o PIP, optaram por fazer uma parceria com uma indústria e, logicamente, estão licenciando em parceria e, de uma certa forma, eles vão ter esse produto no mercado rapidamente. Quer dizer, é uma outra forma, realmente, quando você quer fazer uma parceria com alguém, com uma indústria já existente que tem grande capital para colocar no mercado, às vezes se torna mais fácil do que você empreender e criar uma firma para fazer. Então, esse é um exemplo típico, concreto, que saiu a partir do nosso programa, que eu fiquei muito feliz. É um tipo que também funciona muito bem, né? Eles já estão com 100 protótipos dessa bomba e já vão testar com os pacientes, né? Então, funcionando muito bem, passando por essa fase 1 aí vão produzir em larga escala, né? Então, esse é um exemplo que eu gostaria de dar, que até saiu de dentro do nosso programa, né? A partir de um PIP-FAPESP, certo? Legal. Obrigado, professora Dulce. O Felipe está com a mão levantada, mas eu também depois gostaria de ouvir um pouquinho a Patrícia e a Silvana para a gente caminhar para o fechamento dessa mesa, por favor. Legal, não, vou ser rápido aqui, acho que só queria também trazer acho que uma terceira alternativa importante. Então, acho que você pontuou muito bem, Leonardo, né? A gente estava falando ali de negócio, de fundos de investimento para negócios já mais maduros, e aí trazendo para essa realidade de negócios em estágios mais iniciais, né? Então, a gente falou, esses programas, como o Marco falou, né, de incubação, de aceleração, eu acho que eles acabam ajudando bastante o empreendedor nessa fase e dão apoio, né, de serviços e benefícios que ajudam muito nesse início. Existem esses programas governamentais de apoio à pesquisa, extensão e tudo mais. E eu acho que uma outra fonte que também vem crescendo bastante no país e tem amadurecido bastante são os investimentos anjo, né? Então, é o que a gente chama ali de investimentos com family and friends, né? Então, as pessoas próximas, famílias, amigos, que acabam acreditando naquela ideia, né? E investindo ali, fazendo ali, cada um acaba investindo um pouco, né? É muito comum, de repente, o empreendedor pegar ali 3, 4, 5, 10 anjos, né? Que colocam ali R$25 mil, R$50 mil, para que ele chegue ali no capital inicial, que ele consiga começar a acelerar aquilo ali. Isso é importante, né? Porque quando a gente fala desses fundos de investimentos, eles de fato querem olhar negócios que já têm mais tração, né? Eles já têm um produto consolidado, eles já conseguiram adquirir uma base relevante de clientes, né? E aí a ótica desses fundos, ela é realmente, né, olhando as métricas do negócio, né? Um racional mais financeiro. E quando o negócio está começando, basicamente o racional é a confiança e a crença na competência do empreendedor,
né? E aí o investidor anjo ele tem um papel muito próximo, né? Importante nisso, conhecendo o empreendedor, acreditando que aquela pessoa tem potencial e fazendo isso. No Brasil, tempos atrás, né, ainda tinha muito receio dos investidores entrarem na pessoa física nas startups, mas isso com o marco legal das startups ficou mais fácil, né, que dá uma proteção para as pessoas físicas investirem. Então, também não poderia deixar de mencionar essa alternativa aí, que eu acho super legal. Ele faz essa transição, assim, ele vai ajudar também nessa primeira fase empreendedora e fazer essa releitura para as próximas rodadas de captação com investidores mais profissionais. Doutora Patrícia. Essa mesa está me ensinando uma porção de coisas, porque o meu mundo é completamente diferente desse mundo. O meu mundo é basicamente assistência. Mas eu acho que durante a graduação também a faculdade ajuda bastante nesses projetos com os alunos. Nós tivemos, por exemplo, um grupo de alunos que desenvolveu um aplicativo para obstetrícia, que foi super interessante. Então, eu acho que a faculdade tem o seu papel de identificar esses talentos para poder investir no talento antes de investir na ideia do talento. Eu acho que nós, como professores, temos que saber identificar essas pessoas dentro do pool de muitos alunos que nós vemos durante a graduação. Eu acho super interessante tudo que vocês falaram. Para mim é tudo meio que novo, que eu não tenho muita ideia mesmo. Mas é bem interessante, é sempre um aprendizado. Obrigada. Doutora Silvana, e a sua experiência como médica, como investidora, né, às vezes acompanhando algumas empresas, algumas startups também? Olha, no momento, eu prefiro me ater às experiências de quem está aqui, porque realmente não tem preço que pague. Então, eu sempre volto ao meu foco. O meu foco, quem são? Meu foco são os alunos. E, se possível, a levar para a grade, né, isso já vem desde a semana passada, né, professor Marco? A levar para a grade o que nós pudermos para melhorar a qualidade de vida dos alunos. Então, o que significa o quê? O que nós podemos levar para a grade que traga algum tipo de educação do que nós estamos falando aqui. Então, o que nós precisamos levar para que a gente possa trazer um pouco de modernidade para a grade. A grade parou no tempo e no espaço várias décadas atrás, em termos de trazer o que há de novo no mundo atual, né? Em termos de computação, em termos de finanças, em termos de tudo que há no mundo de hoje. Então, eu gostaria de deixar isso para vocês, talvez não agora, mas para a próxima, em termos de desafios, em termos de empreender de forma responsável, né? Claro, ninguém quer que o aluno vá para empreender e arrebente a cabeça na parede. Em termos de inovar, hoje não há mais como se trabalhar sem pensar em inovação. Então, o que pode se trazer para o aluno na grade, que traga benefício para o aluna também, vamos lembrar que tem aluna também, né? Para a aluna e para o aluno, o que a gente pode trazer para eles na grade, que a gente deve mudar a grade, não adianta dizer que não, mas a gente tem que mudar a grade, mas o que a gente pode trazer e deve trazer para eles, para que a gente traga benefício para esses alunos. Doutora Silvana, eu vou me permitir, além de moderar o painel, então vou fazer um breve comentário contando um pouco a minha experiência como conselheiro de administração num centro universitário na Paraíba, na Unifacisa. Nós temos 1.500 alunos de medicina na nossa escola de medicina. Ali nós implementamos nos últimos anos um processo de Business Solving Problem dentro da grade, né? E a gente vê que isso trouxe uma dinâmica na graduação muito interessante, né? Assim, é uma forma mais dinâmica de se implementar o processo de graduação e também um hub de inovação dentro do centro universitário. Isso traz para o aluno uma visão mais empreendedora, uma visão mais inovadora e acaba incentivando iniciativas dentro desse sentido. Obrigado. Obrigado a você. Então, pessoal, painelistas, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, né, para os nossos participantes sobre o entendimento de vocês do tema de busca de financiamentos, né? Eu
Financiamentos é a transferência do investimento inteligente em projetos inteligentes. Então, gostaria de ouvi-lo, por favor. Então, como são as considerações finais, agradecer de novo a professora Silvana pelo convite e parabenizá-la pela organização desse projeto que, já sabe, eu acho sensacional e faço votos de que ele continue trazendo mais frutos como ele já tem trazido. O que eu posso falar, Léo, assim, dessa parte de investimentos para finalizar, eu diria assim, talvez a gente teve um momento também de boom de investimentos na saúde com a pandemia, o Felipe até comentou, né, a saúde ganhou uma relevância importante a partir de 2020, com o problema do Covid e tal, e agora talvez a gente entre num outro momento que a gente tem um cenário macroeconômico internacional com bastante dificuldade, inflação crescente, então provavelmente agora os financiamentos ficarão mais precisos para projetos que realmente têm mais qualidade. Então, isso mostra que esse trabalho que você falou dos angels e de outras possibilidades desse financiamento inicial para ajudar o pessoal a continuar empreendendo e transformando na área da saúde, que é um projeto mais longo do que o tradicional, né? Na fintech é muito mais rápido, por exemplo, a saúde é muito mais longa. Então, acho que a gente tem uma necessidade adicional de continuar fomentando essa necessidade desse financiamento prévio, desse financiamento angel, para desses primeiros passos para os empreendedores da saúde e ajudá-los a errar pouco, para gastar pouco dinheiro para conseguir passar por essa fase rapidamente. Então, só esse recado final que eu gostaria de dar e agradecer de novo o convite. Bom, novamente queria agradecer aí o convite, foi um prazer estar aqui entre vocês, parabéns aí, né, professora Silvana, Leonardo aí pela mediação, toda a organização aí do evento. Eu, como empreendedor e entusiasta, né, de empreendedorismo em saúde, eu acho que a minha principal mensagem para quem está nos assistindo aí, né, seja você estudante de medicina, seja você um médico formado ou, né, qualquer outra pessoa que tem interesse em fazer algo em saúde, eu acho que é o melhor. A gente nunca teve num momento tão bom quanto agora, né? Concordo com tudo que o Marco está falando, né, a respeito desses desafios que a gente, né, macroeconômicos que a gente está começando a enfrentar, mas eu acho que a gente tem, né, muito problema para resolver na saúde, né? E aí eu acho que onde tem problema significa oportunidade, né? Novamente, né, olhando em retrospectiva de 10 anos para cá, o mercado evoluiu muito, o acesso a capital, né, o mercado está um pouco mais maduro. Além disso, todo o ecossistema em volta, né, de apoio, ele está mais pronto para ajudar. A gente tem um pool de profissionais também mais qualificados, então eu só posso, meu olhar aqui, né, para frente é muito positivo e eu super incentivo cada vez mais mentes boas ajudando a gente a resolver problemas da saúde que a gente sabe que a gente precisa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Doutora Patrícia. Eu quero parabenizar a professora Silvana pela organização do curso, que eu acho que tem que trazer o assunto para ser discutido em vários níveis de fórum. Eu acho que todos nós temos essa missão hoje de educar esse público jovem e achar caminhos, e eu só tenho a parabenizar, agradecer pelo convite, que eu acho que esse curso está sendo muito interessante para todos os níveis, desde os graduandos até os pós-graduandos e os médicos jovens, a ter ideias, a perseguir suas ideias e ter seus projetos, e eu novamente agradeço o convite. Obrigada. Obrigado, doutora Patrícia. Doutora Silvana. Eu gostaria de pedir mais uma vez ao Marco e ao Felipe que tragam suas ideias de como trazer incentivo para os nossos alunos, para as nossas alunas residentes, em como procurar agora que justamente, agora que vem a época mais difícil, né, nós vamos ter uns 2 ou 3 anos agora mais apertados, em como buscar fomento e que não percam as esperanças, porque justamente vai chegar uma época mais difícil. Então, como é que eles dariam umas últimas palavras para esses alunos que viram 2 anos e meio muito bacanas acontecendo, e eles estão olhando para cima, estão olhando para vocês e dizem, nossa, que bacana, tá, mas vão vir 2 anos difíceis. Como é que eu faço? Vou ou não vou? Então, a palavra está com vocês. Primeiro,
Como o Leonardo comentou, se você tem um propósito claro, continue correndo atrás, porque quando o projeto é bom, o propósito é bom, o dinheiro vai aparecer. E aí eu diria que talvez essas áreas que estão ajudando, como o Felipe comentou, e o Leonardo também, acho que foi o Leonardo que falou do propósito, me desculpa, Léo. Isso vai ajudá-los nesse primeiro momento. Então procure quem já está lá, né? Quem já passou por isso, que vai indicar o caminho. Para projeto bom sempre existe dinheiro, a gente tem que modelar o projeto e deixar ele bom. Obrigado, gente. Eu acho que para complementar aqui, tem uma frase muito bacana do Jorge Paulo Lemann, né, que ele fala que empreendedor não olha para a crise. E eu acho que é isso, né? Quando a gente tem um propósito, tem uma visão, principalmente de longo prazo, né? Essas turbulências que a gente passa ali no micro, ao longo do caminho, no final do dia, quando a gente olha numa perspectiva mais longa, elas realmente, né, não tem tanta importância assim. É mais difícil, sim, principalmente, né, quando o assunto é busca de capital, mas, ao mesmo tempo, eu até estava participando de um painel a semana retrasada, né, até de um fundo de venture capital exclusivo para negócios de saúde, no qual eu sou conselheiro, e a gente estava falando que, assim, né, os investidores realmente estão um pouco retraídos, esperando para ver o que vai acontecer, mas aí a minha crença pessoal é até que isso, eu acho que não vai, eu sou esperançoso que não vai demorar para retomar esses investimentos muito assim. Acho que vai acontecer antes do que a gente imagina, exatamente porque esses investimentos eles não são focados em curto, mas sim em longo prazo. Então, se você tem uma ideia, né, e eu falo que o empreendedorismo, né, às vezes as pessoas me perguntam, como eu sei que chegou a hora, né, de eu empreender, eu pedir demissão do meu trabalho e focar na minha empresa. Eu falo que é aquela coisa, né, quando você tem uma ideia e você se pega pensando nela 24 horas por dia, quando você acorda, quando você está no chuveiro e tudo mais, provavelmente é um sinal que você está começando a criar convicção e que talvez é o momento de investir nisso. Então, se isso está acontecendo aí com você e você acredita, vai fundo. Vai demorar um pouquinho, né? As coisas não acontecem tão rápidas como a gente imagina, mas é muito gratificante e recompensador. É bem bacana, então eu acho que é isso. Felipe e Marco, assim, eu concordo com vocês, né? A gente tem visto uma consolidação nunca antes visto no setor de educação, né? No setor de educação de medicina, e, paralelamente, um forte movimento de fusões e aquisições, principalmente de startups, né? De empresas novas, né? Então, eu acho, realmente também gostaria de deixar assim como uma mensagem final, assim, quem tem uma boa ideia, né, quem tem iniciativa, que busque incubadoras, que busque investidores anjos, né, que busque alguém que possa fazer essa primeira jornada do empreendedorismo. Como o Felipe colocou, assim, né, essa atração que ele colocou muitas vezes esses investidores eles querem ver não mais só aquela ideia, mas aquela ideia se transformando em receitas e com as suas despesas inerentes ao processo, mas quando isso já está não só no papel, mas andando, fica mais fácil para vocês receberem uma segunda rodada de captação. Sucesso!